Ore comigo. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Colocamos em Tuas mãos as nossas preocupações, nossas fragilidades, nossas ansiedades, e te pedimos, no nome de Jesus, nos acompanha nessa jornada, nessa caminhada através da Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, irmãs, eu quero hoje prosear com vocês um pouquinho. E olha, hoje realmente há uma prosa para a gente, de uma forma um pouco mais livre, tratar sobre o calendário litúrgico, que é uma coisa que sempre aparece depois do carnaval. A gente passa o carnaval, vamos entrar na quaresma, tá? O que é quaresma? É de comer ou de passar no cabelo. Aí a gente quer aproveitar isso para falar um pouco sobre a quaresma, como é que você conta esse tempo, você arbitra o tempo da Páscoa, como é que você arbitra o tempo da quaresma, e como é que você, a partir disso aí, você tem o Pentecostes, e como consequência, como é que você tem esse calendário litúrgico que a gente usa atualmente. E é isso, sobre isso que eu quero conversar e eu vou usar como ponto de partida um texto que aparentemente não tem nada a ver com quaresma, com o calendário litúrgico, mas eu quero usar esse texto assim mesmo, como uma espécie de fio pedagógico para a gente compreender um pouco isso, tá certo? Abra comigo, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 9, Lucas 9, versículo 51. Lucas 9, 51. Abra comigo aí, Lucas 9, 51. O texto diz: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto, elevado ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Aqui eu quero começar dizendo o seguinte: quando a gente fala de Páscoa, e nós estamos nos aproximando da Páscoa, no ano passado fizemos uma série de estudos sobre Páscoa. Se você quiser rever isso, eu acredito que isso esteja ainda ou no Instagram ou no Facebook. Se não tiver, me perdoem a minha ignorância digital, talvez esteja na página da Igreja Metodista Central em Taubaté, editado como Páscoa. A Estela fez gentilmente esse trabalho de edição, deve estar lá. Foi uma série de estudos que a gente trabalhou o tema Páscoa. Mas uma coisa que a gente precisa logo no começo dizer é o seguinte: a Páscoa, ela era originária. Hoje, para nós, ela é uma festa que a gente comemora com os nossos óculos cristãos, nossos óculos do cristianismo. Mas ela originalmente é uma festa judaica, que era o Pessá, e que rememorava a libertação do povo judeu, do povo hebreu, do jugo dos egípcios. Então, essa festa, ela está lá descrita no Êxodo. Então você pode ir ao Êxodo e reler a festa da Páscoa originalmente como ela foi pensada. E Jesus, como bom judeu que era, celebrava a Páscoa todos os anos. A Páscoa, o Pessá, é uma festa que é celebrada pelo judaísmo todos os anos, assim como nós. E Jesus, como judeu, ele celebrava a Páscoa. É importante que a gente diga
que a Páscoa, ela era celebrada em Jerusalém, porque lá era o templo, lá era onde estava o templo, e Jesus, ele estava, como diz o texto, olha aí, com a firme resolução, aqui na minha tradução está intrépida resolução de ir para Jerusalém. Jesus, ele tinha em mente uma missão, e a missão dele era se entregar. Veja, Jesus ele segue um itinerário de entrega. Então a gente precisa desconstruir uma ideia de que Jesus ele foi uma vítima inocente, que inocentemente foi presa e inocentemente torturada, inocentemente morta. Gente, foi inocente no sentido, sim, alguém sem pecado ou sem culpa, mas ele não foi inocente na sua intenção, na sua intencionalidade de entrega. Jesus, ele se entregou, ele caminhou rumo à morte. Porque se você olhar na página da Bíblia, aqui eu preciso que você abra comigo no Evangelho segundo Lucas, você vai ver, e acompanhe comigo, Lucas 22, que lá pelo versículo 14, você vai ver a última Páscoa, a ceia do Senhor, versículo 19, um discurso de Jesus no versículo 24, e depois, no versículo 39, o texto diz que ele foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Até aí, eles estavam à beira da festa. Gente, Jesus, ele tinha condições de ter fugido. Ele poderia ter fugido, mas ele não fez. Ele resolveu se entregar. Essa é a grande questão. Então ele poderia ter aberto mão de eu vou embora, não quero isso não. Mas ele não, ele se entregou. Pois bem, e quando ele vai para a Páscoa, ele trilha uma jornada de ressignificação da festa judaica. Veja, no judaísmo, a Páscoa ela era celebrada com a morte de um cordeiro sem defeito, que era imolado para o povo, para que o povo consumisse, para que as famílias consumissem. E Jesus, ele entra na cidade simbolizando um cordeiro sem defeito, para ser, vamos dizer assim, imolado, sangue derramado na cruz do Calvário. Aqui, gente, é o lance principal, e estamos agora sim na Páscoa. Agora vamos às questões. A primeira pergunta que se faz é, gente, tá, beleza, a Páscoa aconteceu, tal, Jesus morreu. Para nós relacionarmos isso com o que a gente está querendo falar do calendário litúrgico, a pergunta primeira é: que data foi essa? Quando isso aconteceu? Né? É uma primeira pergunta. Porque se nós celebramos anualmente a nossa Páscoa, e tem uma data para essa Páscoa, provavelmente houve uma primeira Páscoa. Aquela não digo a primeira Páscoa da saída do povo não estou me referindo a essa, mas eu estou me referindo àquela Páscoa da entrega de Jesus e da crucificação. Então essa é uma primeira pergunta, né? E muito curioso, gente, que durante algum tempo
havia uma questão aí muito polemizada sobre que data foi essa. Hoje há um certo, vamos dizer assim, uma certa questão pacificada de que o dia 7 de abril do ano 30 foi a provável data dessa crucificação, né? E eles cruzam dados de alguns historiadores, não somente Flávio Joséfo, mas também um outro historiador romano chamado Tácito, com os dados dos relatos cristãos e com dados astronômicos sobre o possível eclipse lunar relatado nos evangelhos, quando diz que às 3 horas da tarde houve trevas absolutas. Isso provavelmente um eclipse. E fecha-se assim uma possível data, 7 de abril, para esse acontecimento. Pois bem, mas é isso que define a data da Páscoa? Eu digo, não é. Não é, porque durante muito tempo a gente não sabia, absolutamente não sabia essa data. E aí, gente, houve um concílio, eu vou falar concílio geral, coisa de igreja metodista. Houve um concílio da igreja cristã, no início, não é primitivo, mas a igreja cristã, em 325, que definiu, eles convencionaram que a Páscoa ela seria comemorada sempre no primeiro domingo após o que eles chamam de equinócio da primavera lá no hemisfério norte. Seria algo para nós, o primeiro domingo para nós após o outono. Só que a rigor a data não é exatamente essa, é uma festa móvel. Isso é baseado no calendário lunar. Então, no duro, a data ela é estabelecida, a data da Páscoa ela é estabelecida assim, aqui no nosso hemisfério e na igreja cristã, na igreja ocidental. Após a virada, aqui no nosso caso, do outono, o primeiro domingo após a primeira lua cheia. Então, virou o calendário nosso, outono, primeira lua cheia. Após a primeira lua cheia, o primeiro domingo é o domingo da Páscoa. É uma festa, portanto, gente, uma festa móvel. Como a gente tem o controle, digamos assim, das fases da lua, a gente sabe como vai acontecer, é claro que ano a ano a gente calcula e sabe quando isso vai rodar, quando isso vai acontecer. Mas, em princípio, é isso. E aí, fixada essa data, você conta para frente 40 dias, para trás 40 dias, onde você vai fixar o carnaval. E após essa data, 50 dias, onde você vai fixar o Pentecostes. Então, você tem, a partir de uma data que é móvel, para trás a Quaresma e para frente o Pentecostes. E é a partir disso que a gente, vamos dizer assim, trabalha o nosso calendário litúrgico. O nosso calendário litúrgico hoje, ele é mexido a partir disso, de modo que, olha, eu preciso lembrar que a data mais importante do nosso calendário, olha, não é o Natal, mas é a Páscoa, é o período de Páscoa. Então, para nós, a gente precisa sempre rememorar isso. O mais importante para nós cristãos é a Páscoa. Por isso que a Páscoa ela é tão viva, marcante, falada, estudada. Isso é importante. Porque o ato derradeiro de Jesus em prol da humanidade
em prol da nossa remissão foi a sua paixão na cruz, na Páscoa. Então vocês percebem que quando a gente lê aquele texto que eu abri o nosso papo, a nossa conversa, que Jesus ele decide ir para Jerusalém, a Páscoa para nós nesse sentido ela começa ali, porque ele quis se entregar naquele período de Páscoa, tá certo? Então olha, dito isso, o que a gente precisa fechar? A Páscoa é uma data móvel, calculada ano a ano, e a partir dessa data móvel, 40 dias para trás é a Quaresma, 50 dias para frente é o Pentecostes, e após esses períodos aí, você tem um tempo comum bem longo, até o que a gente chama de período do Advento. O Advento aí já é aquele período que já estamos falando do Natal. São 5 domingos anteriores e a partir do Natal a gente volta no tempo comum e depois volta a Quaresma. Então a gente tem no calendário ano a ano um calendário litúrgico que nos ajuda a, vamos dizer assim, marcar as nossas atividades religiosas. E também nos ajuda a refletir sobre os tempos da vida. Então o calendário ele serve não somente para marcar as atividades religiosas, mas ele também serve para nos auxiliar na nossa reflexão diária da nossa vida, tá certo? Agora vem a questão, vem cá, tá, beleza, tranquilo, já sabemos que a Páscoa é isso, Quaresma, Pentecostes para frente, tá bem, mas de onde vem esse negócio da gente chegar na Quaresma e eu vou fazer jejum disso, jejum daquilo, vou me abster disso, vou me abster daquilo? E o que é interessante é que no Carnaval, principalmente para os nossos irmãos católicos, Carnaval é o lugar onde você literalmente se entrega, né? E aí chega na Quaresma, você vem a quarta-feira de cinza, você faz a tua penitência, e na Quaresma você abre mão de um monte de coisa. Não vou usar isso, não vou usar aquilo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E da onde vem esse negócio? Da onde vem isso? Essa é a questão. E a gente, como protestante, a gente segue essa mesma trilha ou não? Gente, é verdade, Leia. A Leia está batendo aqui nessa tecla. É o Carnaval que define é a Páscoa que define o Carnaval. Não o Carnaval que define a Páscoa. Normalmente a gente fala, depois do Carnaval você conta 40 dias e está na... Não, na verdade você tem a Páscoa definida por conta do calendário lunar, e a partir dessa data do calendário lunar, por conta daquele cálculo que eu te falei, você conta 40 dias para trás e 50 dias para frente. Obrigado, Leia. Gente, o Carnaval ele não é uma invenção nossa, contemporânea, moderna. O Carnaval eu tive dando uma sapeada muito en passant, muito rapidinho. O Carnaval é antigo, mas é antigo, é uma festa antiga, tão antiga quanto os antigos egípcios. O negócio vem de longe. E ela através da história, ela foi incorporada com vários nomes. E aí, quando viemos para o período, para o cristianismo, ela, vamos dizer, mudou de nome também, e a prática ela permaneceu, e ela foi incorporada à tradição. Então, o Carnaval, se você parar para pensar, em linhas gerais, o Carnaval ele é, vamos dizer assim, uma antítese, é o contrário do que é a regra social pacificada. E através da história, eles também era isso, era um período em que você simulava que você de repente
era rico, ou que você não era homem, era mulher, ou você não era mulher, você era homem, ou, enfim, você vestia uma fantasia de quem você não era, para subjugar a ordem social, mas isso fazia parte, era uma brincadeira da coisa. E essa brincadeira, ela permaneceu ao longo da história. Alguns tempos da história, inclusive, mencionam que o carnaval ele ia do Natal, do término do Natal até a Páscoa. Você vê que o bagulho era doido. Não é à toa que você hoje, quando pensa o carnaval, vamos esquecer o tempo de pandemia, que isso mudou completamente a nossa maneira de enxergar. Mas não é de se estranhar que o carnaval ele é tão longo dentro do nosso calendário. Porque embora na terça-feira, hoje, comumente terça-feira é a tal da terça-feira de carnaval, e dão os feriados e tudo mais, pasmem, acredite, aqui no Brasil, o carnaval ele não é um feriado oficial. Você pode olhar isso em qualquer calendário. Ele é uma data que é dada, mas ele não é um calendário, uma data, vamos dizer assim, civil reconhecida como oficial. Assim como nós temos os feriados religiosos que estão reconhecidos no nosso calendário, feriados municipais, etc, etc. Nós não temos o carnaval como uma data que há uma lei que define que não tem. Essa é a curiosidade do negócio. E eu fui olhar, gente, nisso, porque assim, mas será? A gente passa a vida parando no carnaval, né? Porque a rigor você praticamente para na sexta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira de cinzas, muitos não trabalham, ou alguns trabalham só até a partir do meio-dia ou de 1 da tarde, às vezes nem isso, quarta-feira, e aí você tem de sexta a quarta uma festa longa. Aí eu fui olhar no calendário, nos calendários, e gente, pode olhar lá, é incrível, o carnaval ele não é uma data civil reconhecida como feriado nacional. Gente, isso é muito doido. Tanto que nesse ano, e aí eu me refiro ao Vale do Paraíba, aqui onde nós estamos, muitas prefeituras não deram segunda e terça-feira de carnaval. Elas deram o expediente normal. E é curioso isso, porque se fosse feriado, você não, né? Mas não, isso não aconteceu. Então o carnaval, ele como festa, ele serve como essa contrariedade das normativas sociais, e isso vem de longa data. Por isso que o carnaval ele vem, ele se estabelece, ele se fixa, tal. E para os nossos irmãos católicos realmente é o lugar onde você expressa, e para muitos outros, mas eu estou usando esse termo, por favor, não encarem isso como nenhuma crítica aos irmãos católicos, nada disso. Mas aqui é apenas a gente percebe, é uma tradição, uma prática comum. O camarada ele vai, né, se entrega, aí vem as cinzas, pede perdão, e vem a quaresma, que seria o período de penitência. E aí, no período de penitência, eles abrem mão de um alimento, de uma prática, de alguma determinada coisa. Muitos não ingerem bebida alcoólica, outros não comem carne, né? Aí, a piada já vem pronta, é inevitável, né? Também a carne no preço que está, não precisa nem fazer jejum. Mas enfim, coisas do tipo. Tá certo? Tudo bem até aqui? Não, olha, a Adriana está perguntando aqui, isso é mais no Brasil? Eu falei, gente, não é, sério. Se você dá um Google, gente, é simples assim, carnaval pelo mundo, você vai ficar impressionado. Então é isso, o carnaval ele é uma festa
reconhecida mundialmente e presente em vários lugares. Isso é verdade. Teve uma coisa curiosa sobre isso, gente, sobre o carnaval. Nas Filipinas, o carnaval ele foi abolido. Incrível. E aí eu estava dando essa piada, falei, ué, que coisa curiosa. E não tem, né? Mas isso não é regra geral. E olha, gente, a gente também tem que levar em consideração que a festa em si, ela é uma construção social. Então a gente que é ocidental, né, tal, a gente tem esse conhecimento. Mas isso não é regra geral em outros lugares do mundo. Então existem outras culturas, outros jeitos de fazer, outras sociedades que não incorporaram o carnaval na sua forma, no seu modo de vida. Beleza, gente? Até aí tudo legal? Tranquilo? Tá ok. Então, o que a gente viu até aqui? É a Páscoa, a data mais importante que fixa o calendário litúrgico. Ela é trabalhada em cima do calendário lunar. É uma data que é fixada a partir é o primeiro domingo após a primeira lua cheia da mudança para o outono. A partir da Páscoa você define os 40 dias da Quaresma e os 50 dias do Pentecostes depois. É a partir da Páscoa que você define a data do Carnaval. A Páscoa, ela é um importante momento do calendário litúrgico. A partir da Páscoa você tem o Pentecostes, depois um tempo comum, e depois você só vai ter o Advento novamente, que é um outro trecho do nosso calendário litúrgico. E esses pedaços de calendário litúrgico servem não somente para orientar a forma religiosa de fazer, mas também para acompanhar a nossa reflexão diária como crentes. O carnaval em especial, que a gente falou sobre isso, é uma festa que é muito mais antiga que o nosso calendário litúrgico. Ela na verdade foi incorporada do paganismo. Ela em vários lugares ela é um momento de você, como sátira, refazer a ordem social, onde o pobre vira rico, o homem vira mulher, a mulher vira homem, e você, enfim, exatamente. E isso até hoje foi prática em muitos lugares. Era uma festa muito longa, e não é à toa que até hoje você tem o carnaval na tradição, na Páscoa, que vai da sexta-feira até a quarta-feira de cinzas. É bastante tempo. A pandemia mudou um bocado isso, e enfim, é o que nós temos até hoje, ok? Pois bem, dito isso, gente, eu quero seguir aqui para uma coisa final, que diz respeito a esse período de Quaresma e Páscoa em especial, como momento, aí sim, eu vou usar a expressão penitência, mas eu vou usar a penitência no sentido de reflexão profunda acerca das razões da nossa fé, como preparação para a Páscoa. Por quê? Gente, quando você pensa num período de 40 dias, e o 40 ele é muito significativo para a nossa caminhada cristã, 40 é um número muito vivo na Bíblia. 40 foram os anos do povo no deserto, 40 foram os dias de Elias lá caminhando, 40 foram os dias de Moisés no seu jejum, de Jesus no seu jejum. Enfim, 40 é um número que incorpora muito significado. E olha, gente, eu não sei se foi no ano passado, e eu me lembro, acho que foi você, Regiane, que fez essa pergunta, que falou sobre, poxa, a Quaresma, 40, o tempo que Jesus passou no deserto, e foi isso que deu a grande, mas eu lembro, foi isso que deu a grande significação. Foi o momento que de repente caiu a ficha do ministério de Jesus. Jesus ele permanece 40 dias no deserto, e nesses 40 dias, ao final deles, é que ele é tentado pelo inimigo,
O inimigo faz as três grandes, apresenta a ele as três grandes tentações. E esse período de 40 dias é que, após esse período, ele realmente sai fortalecido para o seu ministério e o que ele faz. Gente, para nós, o período de Quaresma precisa ser algo parecido, porque a gente não se dá conta muitas vezes que a gente passa o ano sem pensar de forma mais profunda as razões da nossa fé. E aí, por nós não nos aprofundarmos nisso, a gente vai abrindo mão de valores, vai abrindo mão de um monte de pequenas coisas, como se elas não fossem mais importantes. A Quaresma, ela é um lugar, um tempo importante para isso, para que a gente, passado vamos dizer assim, o burburinho do carnaval, a efervescência da festa carnal, a gente se volte à reflexão sobre quais são as razões da nossa fé. Daí eu volto ao primeiro texto que nós lemos em Lucas, quando você vê que Jesus ele manifesta, a minha tradução é a revista aí atualizada, mas ela manifesta no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E Jesus está, isso em Lucas 9, 51. Jesus está focado na sua missão. E aqui eu quero fazer uma reflexão contigo, meu irmão, minha irmã, sobre o foco que eu e você precisamos ter naquilo que nós chamamos de missão. Eu não sei se você parou para pensar alguma vez. Jesus, ele tinha, a partir do seu tempo de jejum, tentação, inicia seu ministério. Em vários momentos ele é questionado sobre o seu ministério, e aqui eu vou lembrar de pelo menos dois. Um é aquele onde João Batista manda que seus discípulos perguntem para Jesus: és tu aquele que deveria vir, ou haveria de vir, ou virá outro? O próprio João Batista pergunta. O que Jesus responde? Vocês lembram? Os evangelhos, eles dão Jesus responde assim: vai dizer a João Batista, os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, né? E é apregoado o ano aceitável do Senhor. No outro evangelho, simplesmente ele opera curas na presença dos discípulos de João. Ou seja, Jesus questionado sobre: é isso mesmo que você está fazendo? Ele: não, é isso mesmo. E em outro momento, quando os fariseus, os escribas, os doutores da lei se achegam para Jesus e perguntam: quem és tu, ou que sinais tu fazes para... E aí Jesus, em determinado momento, ele fala: olha, há uma geração má e perversa, não haverá sinal algum, senão o sinal de Jonas. Jesus, ele sabia qual era o seu papel, e ele fala. Lembre, vocês se lembram quando Jonas ele é enviado para pregar? Eu tenho uma ideia. Sim. Posso falar? Pode. Eu acho que o sinal é o arrependimento. É isso. Quando Jonas ele é mandado a Nínive para pregar, Eu não tenho certeza. Qual é a pregação dele durante todos aqueles dias? Deus vai destruir essa cidade. Deus vai destruir. Falando que se não tivesse arrependimento, haveria juízo. Exatamente. E o que Jesus vem fazer? Já no final ele vem como Jesus pregou arrependimento, num momento. avisando que haveria um juízo também. Exato. No momento em que
O tempo, ele era um tempo profético, porque muitos aguardavam o Messias naquela janela. Ele vem nessa janela, e aí quando ele vem nessa janela, falando essas coisas, é a grande. Porque eles achavam que ele era um líder militar, né? Uma pessoa Político. libertar da opressão do governo. E não, Mas Jesus não foi. Totalmente fora totalmente fora. Acho que é por isso que até hoje eles não acham que Jesus Não, exato. E olha, gente, essa é uma discussão. A Regiane está falando sobre, e é por isso que hoje, por essas razões que até hoje não aceitam Jesus como o Messias. Os judeus não aceitam Jesus como Messias. Essa discussão é uma discussão bastante complexa, muito rica, e eu, olha, recomendo que vocês, se puderem, estudem isso. Existe um livro, o autor, acho que é Jacob Neusner, acho que é isso. É um livro que fala sobre o título do livro, acho que era Um Rabino Chamado Jesus, que ele discute essas razões, essas relações. E é assim, é fantástico, porque a discussão, gente, a gente que tem os nossos olhos, nossos olhares já, vamos dizer assim, cristianizados, para a gente é fácil aceitar o nosso Cristo, o nosso Jesus, da maneira, porque nós já viemos com Ele, nós viemos através dele, nós estamos por Ele. Mas para o judeu que tem uma tradição milenar em cima daquilo que está muito bem estabelecido, não é tão simples. E essa discussão realmente é muito complexa, é muito abrangente. Pode crer. tem que tirar um dia só para isso, né? Isso é muito bacana, gente, muito bacana. E aí vem ele tem uma missão bem definida. Embora questionado, ele mantém aquilo. E quando ele, nesse texto que a gente viu, ele manifesta, voa a Jerusalém, ele está com o foco na sua missão. Por que a quaresma é importante para nós, eu e você? Porque assim como Jesus, nós precisamos saber qual é a nossa missão. Quem somos nós no reino? Entende? Nós temos muitos papéis na sociedade. Você é mãe, você é pai, você é avó, em alguns casos bisavó. E você tem um lugar, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família. Você tem um lugar. Esse é o seu lugar e ali você tem o seu papel. Mas no reino, qual é o seu lugar, o seu papel, a sua função? Gente, se a gente não se encontra nisso, nós vamos passar sem saber o que fazer ou qual é o nosso objetivo. E a quaresma, ela nos ajuda, como tempo de reflexão, a encontrarmos esse lugar. Porque, gente, já falamos isso aqui num outro série de estudos, quando a gente falou sobre os dons do Espírito, acho que também foi isso. Se nós não nos encontrarmos eu não estou dizendo dentro da igreja, porque a igreja como instituição, como quatro paredes, aqui a gente está em quatro paredes, lá fora está chovendo, e ai de nós se não tivesse essas quatro paredes com esse telhado para nos abrigar. Onde é que a gente estaria? Na chuva? Então a instituição, ela nos provê isso. Mas a igreja com I maiúsculo, ela é muito maior do que isso. A igreja, ela é um organismo vivo, onde eu e você estamos conectados nela, tais quais galhos, numa grande árvore, como membros de um grande corpo, e nós temos uma função nesse corpo. A quaresma nos ensina a refletirmos sobre isso. Qual é o nosso lugar nesse corpo e qual é a nossa função nesse corpo? Não na igreja local, instituição, mas na igreja universal do corpo de Cristo.
Não sei se você já parou para pensar nisso, mas isso é importante. Por quê? Se você pensar, por exemplo, e aqui eu vou fazer uma digressão, mas para você entender. Quando na primeira pregação de Pedro, lá em Atos 2, vocês lembram qual é a história que Pedro conta? Vamos abrir lá rapidinho. Eu não vou ler o texto todo, apenas só para indicar. Atos no capítulo 2. E eu só vou olhar aqui no versículo 14 em diante. Ele começa falando sobre o dom propriamente dito. E ele começa a citar Joel, versículo 16, os Salmos, versículo 25, depois Salmos, versículo 34, e ele rememora trechos que falam do Messias na Bíblia deles, a Tanakh. Ou seja, está viva na cabeça de Pedro a história do Messias na Bíblia deles. E quando Paulo, lá um pouco mais adiante, ele tem que se justificar perante algumas autoridades, ele discursa rememorando a história dos hebreus. E quando Estevão, e aí abra comigo por favor, capítulo 6 de Atos, capítulo 7 de Atos, a partir do verso 2, começa o discurso de Estevão, antes dele ser apedrejado. Ele conta a história dos hebreus. Exato. Vejam, 3 relatos, eu falei 2, mas mencionei 3 relatos, onde na cabeça deles, Pedro, Estevão e Paulo, a missão ela estava clara. E porque a missão estava clara, eles conseguiam manter o foco nela. Voltando à nossa reflexão da Quaresma, se a nossa missão não está clara, nós não teremos foco naquilo que nós estamos fazendo dentro da igreja reino, certo? Então eu te pergunto hoje, você não precisa me responder, mas aí, Danilo, qual é o seu lugar no reino? Dreninha, qual é o seu lugar no reino? Rejane, qual é o seu lugar no reino? Regina, Keila, Leia e tantos outros que estão aqui online que eu não consegui ver todo mundo. Qual é o seu lugar no reino? Porque se você sabe o seu lugar no reino, você sabe qual é a sua missão. Se você não sabe qual é o seu lugar no reino, você vai estar sempre fora de foco, andando, né, como diz um trecho em Provérbios, com um olhar vagando pelas extremidades da terra, porque a gente não tem foco, a gente não sabe. E olha, gente, aqui eu quero dar uma sugestão para você, e é uma sugestão mesmo, não é uma trilha. Se eu e você não sabemos ainda qual é o nosso lugar no reino, você pode pelo menos começar através, eu vou dizer, do discipulado. Por quê? Uma coisa básica e fundamental, elementar, como missão dada a todos e todas as crentes, é aquela presente. E abra comigo Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28,
versículo 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. E eu vou usar apenas duas expressões. A primeira, versículo 19, olha aí. Fazei discípulos de todas as nações. E a segunda, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja, se você tem dúvida de qual é a sua missão, vamos dizer assim, específica, o seu lugar específico no reino, você pelo menos tem uma ideia clara da sua missão, vamos dizer assim, genérica, que isso é missão minha, mas é missão tua também, é fazer discípulos e ensinar a esses discípulos a guardar as coisas que Jesus ensinou. Isso é o caráter primordial do discipulado, é você caminhar com alguém que seja mais, vamos dizer assim, neófito, mais novo na fé. Discipulado, gente, não é um lugar, discipulado não é um lugar para a gente reunir crente velho, né? Não, a gente tem que se babar de crente velho, não é isso. Velho no sentido velho não é por cabeça branca, é velho porque é velho de tempo de igreja local. Discipulado é um lugar, uma prática para que eu caminhe com gente que é nova na fé, para que ele ou ela não se perca. Isso. E se você tem dúvida com relação ao teu, como eu te falei, a tua missão específica, pelo menos a genérica você já tem uma ideia, é fazer discípulos. E olha, gente, se você parar para pensar, sempre haverá alguém que você pode caminhar junto para fazer o discipulado. Seja alguém do seu trabalho que se afeiçoou a Jesus, mas não gosta de igreja evangélica. Vai lá, senta com ele, faz um grupo de discipulado com ele, com ela, vai só na Bíblia. É alguém lá na minha vizinhança que não gosta de igreja, mas crê em Deus e acredita no Cristo. Vai lá com ela, tal, e caminha com ela. É alguém da minha família que, poxa, não vai à igreja, mas vai lá com ele. Isso, gente, faz toda a diferença. Por isso que aí, eu quero encerrar, nós, nesse tempo de Quaresma, Páscoa, calendário litúrgico e tal, ele serve para isso. Quaresma principalmente é um lugar, um tempo para refletirmos sobre a nossa caminhada. Tá certo?